sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana e hoje nós vamos falar sobre mulher, mais precisamente sobre a saúde da mulher, sobre o espaço Saúde Mulher do SESC. Você certamente já ouviu falar. Existe o espaço físico e existe o espaço também que é numa carreta, que é digamos assim, o espaço Saúde da Mulher móvel. Quem vai falar sobre esse projeto, sobre esse programa, sobre esse espaço, na verdade, um espaço físico, não é mais projeto, já é uma realidade, é a enfermeira Simone Barroso. Ela está aqui com a gente e eu dou um olá para você. Tudo bem, Simone? Tudo bem, senhor Douglas? Bom dia. Tira o senhor, viu? Pode chamar de Douglas, de jornalista. Bem. Bom, Simone, eu queria que você começasse aqui a nossa conversa, a nosso bate-papo. Aqui não tem entrevista, né? Certo. Termina sendo uma entrevista porque tem perguntas e respostas, mas fica à vontade, porque nós vamos aqui bater um papo bem descontraído. Quando a gente fala do espaço mulher, a gente está falando de quê, afinal? O Espaço Saúde Mulher, nós estamos falando de um espaço destinado à promoção e à prevenção, né? Um espaço destinado para atender as mulheres. Eu acho que a palavra que você usou é a palavra certa, é prevenção, né, Simone? Exato. E aí tem a promoção também, né? Que é a parte da educação em saúde que a gente realiza, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente realiza, porque para evitarmos o surgimento de qualquer doença, primeiro nós precisamos educar, né? E aí, nessa educação em saúde, a gente faz as orientações para a prevenção de uma determinada doença. Então, o espaço, nosso espaço é um espaço novo, né? Foi inaugurado agora em fevereiro, dia 6 de fevereiro. Foi, eu inclusive estava lá, eu fiz a reportagem para o nosso portal, para o Gazeta Hora 1, acompanhei toda aquela movimentação, foi muito bonito inclusive, com participação da família dos homenageados, a presença do Dr. Valdeci Cavalcante, do tênis, da direção do SESC, achei muito bacana. Você estava lá, né? Estava sim, exato. Então, assim, para nós do SESC, a equipe SESC, foi um privilégio inaugurar esse espaço, que já era um espaço desejado há muito tempo, né? E tinha muita procura. A unidade móvel já existe, a unidade móvel Saúde Mulher já existe há um bom tempo, então nós atendemos nos municípios e nos próprios municípios tinha a pergunta se a gente tinha um espaço fixo para realizar esses exames. E outras capitais já possuíam, né? Já possuem esse espaço físico, Isso, né? Exato, já possuem. Então, o SESC Piauí tinha esse desejo de também inaugurar, né, um espaço fixo para que a gente pudesse atender a população de Teresina e também as cidades circunvizinhas, né? E aí tivemos essa honra de inaugurar agora em fevereiro, e no momento o espaço ele comporta 3 espaços, né? O primeiro espaço é o de acolhimento das mulheres e nós temos 2 consultórios, o consultório de mamografia e o consultório para a realização da consulta de enfermagem e incluso o exame citopatológico. Que é a famosa citologia, né? Exatamente, a famosa prevenção também, que muitas mulheres conhecem como exame de prevenção, né? Eu acho que essa palavra prevenção cai como uma luva aqui nesse trabalho desenvolvido no espaço Saúde Mulher. Exato. Olha, vamos para números, né? Vamos para números. Eu só queria destacar aqui para quem está nos assistindo e vai tomar conhecimento desses números, é que o espaço Saúde Mulher aqui do SESC, na Ilhotas, o espaço físico, ele foi, como muito bem colocou aqui a Simone Barroso, inaugurado em fevereiro. Mas o serviço de mamografia só foi concluído a instalação no mês de junho, salvo engano. Isso, exato. Porque assim, quando a gente inaugura um serviço, ainda temos que resolver algumas questões burocráticas. E aí ficamos ainda resolvendo essa documentação para iniciarmos o atendimento. Então, por exemplo, o consultório de enfermagem precisava do registro no
COREN, né, que é o Conselho Regional de Enfermagem, então estávamos aguardando o retorno, e aí por isso teve um pouco de demora para realmente atender. Valeu a pena esperar, para as mulheres valeu a pena esperar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tomei conhecimento de que o mamógrafo, o equipamento disponibilizado aqui no Espaço Saúde Mulher do Sesc Ilhotas é um dos mais modernos do Brasil, é verdade? Sim, seu Douglas. Nosso mamógrafo, ele é um mamógrafo digital, né? Então, de fabricação alemã, né? Exato, de fabricação alemã. E aí, a fábrica global fica na Alemanha, em Munique, na Alemanha. E nós temos fábricas, temos sede aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Então, é um mamógrafo digital, moderno, em que as imagens elas têm alta resolução, entregamos o resultado via QR Code, por meio de login e senha, onde a mulher ela consegue acessar o laudo e também a imagem. Tá vendo como valeu a pena esperar? É um mamógrafo excelente, temos vários elogios das mulheres que são atendidas. Como eu mencionei para o senhor, é da tecnologia Sims, da empresa Sims. Então, o SESC ele tem uma parceria com a Sims para a realização de manutenções nesse mamógrafo. Então, temos a manutenção realizada a cada 6 meses. São manutenções preventivas e corretivas, se tiver necessidade. E assim, baseado nos critérios da Anvisa, nosso mamógrafo está nos padrões de qualidade para a realização da mamografia. Nós falamos aqui na Alemanha e falamos também na Siemens. E eu tive a oportunidade de ir à Alemanha 2 vezes, e numa dessas vezes eu fui hospedado, na verdade, na casa de uma amiga, que ela tinha um parceiro alemão. Essa minha amiga, hoje ela mora até aqui do Piauí, ela mora em Miguel Alves, a Conceição Torres, e lá o parceiro dela era o Tommy. E o Tommy, na Alemanha é o seguinte, na Alemanha você não quer servir o exército, não tem nenhum problema, você vai servir um serviço comunitário, você vai passar aquele tempo que você passaria no exército desenvolvendo um serviço comunitário. E o Tommy não queria ir para o exército, foi ser motorista de uma mulher cega surda. Imagina, ser cego já é um problema, ser cego surdo são 2 problemas. É um desafio, né? Desafio. E aí existe inclusive a linguagem do cego, que é o Braille, mas do cego surdo é outra linguagem, que é o Lorman. O Lorman é o nome da pessoa que desenvolveu essa linguagem. E o Tommy tinha muita dificuldade em se comunicar com essa mulher. Ele via os desafios de qualquer pessoa tentar se comunicar com ela. O Lorman é uma linguagem que você pega aqui na mão, né? Tem vários pontos na mão, nos dedos, que representa o alfabeto e algumas palavras. E ele desenvolveu, porque ele se formou em tecnologia da informação, ele é TI, né? E aí ele desenvolveu um equipamento onde você coloca a mão assim numa meia-lua, que tem uma pistola de ar, e aí essa pistola de ar ela solta o ar como se fosse a pessoa tocando na mão, né? Interessante. E a pessoa é cega, surda, mas não é muda. Então ela fala com o equipamento e o equipamento dá esse toque lá e ele consegue se comunicar. Por estímulo, qualquer pessoa consegue se comunicar. E esse equipamento foi o primeiro equipamento no mundo de comunicação de cego surdo. E ele saiu pelo mundo em feiras de tecnologia, divulgando esse equipamento e buscando uma parceria para industrializar. E a Siemens, que é alemã e que trabalha com equipamento voltada para a medicina. Sim. E também de telefonia, né? Sim. Ela se interessou, mas ela queria comprar. Salvo engano, ela ofereceu 10 milhões de euros na época. E ele disse que não tinha interesse em vender, ele tinha interesse
em desenvolver o equipamento para que cada cego surdo no mundo tivesse um equipamento. Ele não queria ganhar dinheiro com isso. Certo. E qual é o lado triste? Tem o lado bom, que é esse altruísmo do Tommy, e o lado triste é que a Universidade de Berlim copiou e patenteou o equipamento dele. Ou seja, ele não só não ganhou dinheiro, como não viu realizado o sonho dele de ter cada cego surdo no mundo ter um equipamento. Né? Ele até ainda propôs o seguinte: mas se a Siemens, né, se eu tiver que doar para todo, o que eu vou ganhar com isso? Ele disse: não, você vai vender para escolas, para universidades, mas cada cego surdo teria que ganhar. Teria o direito de ter, né? Uhum. Enfim, só contando aqui uma coisa que passou na minha vida, que tem relação com a Siemens, tem relação com a Alemanha e tem relação, assim, com a questão de alguém ter um sonho. E o Tommy sonhou. Infelizmente, não conseguiu realizar o sonho dele. Mas aqui é um sonho que se tornou realidade, o espaço Saúde Mulher do Sesc, né? Exato. E aí nossos 2 equipamentos é dessa empresa, né? É do Sesc, mas é da fabricação da Sims, né? Tanto o mamógrafo da unidade móvel quanto o da unidade fixa, né? E temos diversos relatos, como eu já mencionei, pelas mulheres, elogiando o exame. Claro que a máquina, como eu mencionei para o senhor, o equipamento... Tira o senhor! O equipamento, ele tem a manutenção a cada 6 meses e nós passamos também pelos critérios de qualidade da Anvisa, né, que tem todos uns critérios para que o mamógrafo ele funcione adequadamente. Então, assim, temos muitos elogios em relação a esse exame que é realizado aqui. A gente está inclusive mostrando aí, a gente vai estar mostrando o equipamento, uma fotografia no momento do exame, e é super interessante um equipamento que, porque é o seguinte, aqui entre a gente, né, eu já realizei vários exames em máquinas que assustam, né? Esse mamógrafo, ele tem uma empatia, se a gente pudesse dizer assim. Ele não assusta, né? Não assusta. Ele não assusta. As mulheres, elas relatam muito, olha, eu fiz, vem com medo, porque elas relatam que tiveram experiências ruins em outros equipamentos, devido à rigidez, elas relatam, foi muito pressionado, muito comprimido minha mama, então eu saí com dor. Fui realizar o exame sem dor e saí com minha mama doendo. Aqui não, elas já relatam, próximo ano eu volto novamente para realizar o exame aqui, porque não senti tanto desconforto quanto eu senti em outros equipamentos. E aí nós temos esse feedback desse atendimento. E ficamos muito felizes, né? Porque realmente é uma realidade de um mamógrafo bem moderno e que de qualidade, que o que a gente deseja é realmente proporcionar conforto e qualidade a esse cliente atendido. Agora, Simone, vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre o câncer de mama em si. Você que lida no dia a dia com esse mal, né? Infelizmente é um mal, e que tem, apesar digamos assim, das campanhas educativas, das campanhas de esclarecimento, a gente ainda se surpreende com pessoas, muitas vezes até esclarecidas, que são surpreendidas com câncer de mama, né? O que acontece, Simone? Infelizmente, é um mal mesmo que ainda predomina na nossa população, né? Infelizmente também não temos, vamos dizer, a medicação específica para combater todos os cânceres, né? É algo que vem sendo estudado ainda para ficar disponível à população. E assim, primeiramente, para entendermos, vamos entender um pouco do que é o câncer, né? O que é o câncer? O câncer o desenvolvimento, é um nome dado a mais de 100 tipos de doenças malignas existentes no mundo. Mais de 100, né? Mais de 100 tipos de doenças malignas existentes no mundo. E aí, o que é que elas têm em comum? O crescimento desordenado de células anormais em uma determinada região do nosso corpo.
quando essa região é a mama, né, ou um quadrante da mama, e aí a gente caracteriza câncer de mama, né? E aí, hoje, no Brasil, é o principal câncer que atinge as mulheres brasileiras, né? De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Exato. E aí, infelizmente, esses dados ainda, a incidência ainda é elevada aqui no Brasil para esse tipo de câncer. Tem tanto o de mama quanto o de colo do útero. E como você disse que o câncer de mama é, infelizmente, o que mais afeta as mulheres no Brasil, é bom que a gente registre aqui que o homem também é suscetível ao câncer de mama. É mais incomum, é menos... as ocorrências são bem menores mesmo, né? Exato. Mas ocorre. Ocorre. Então, conforme o INCA, né, 1%, né? Então, é a frequência de ocorrência de 1% na população masculina. Por isso que o exame ainda não é disponível para rastreamento no sexo masculino. E sim, já é disponível para rastreamento no sexo feminino. Então, nesses casos do sexo masculino, a mamografia, ela é recomendada a mamografia diagnóstica, quando ele apresenta os sintomas já, né? Então, se ele apresenta alguma dor, algum nódulo na mama, o médico irá solicitar a mamografia diagnóstica para o sexo masculino. Já devido o índice ser baixíssimo ainda, né? Graças a Deus, para a população masculina. Pegando em paralelo a população feminina, é diferente. Nós temos índices, como eu já mencionei, altíssimos de câncer de mama na população feminina, inclusive mortalidade feminina por câncer de mama. E aí, baseado nisso, é recomendada a mamografia de rastreamento. Qual a diferença da mamografia de rastreamento para a diagnóstica? A de rastreamento é a mamografia que a gente realiza sem sintomas, sem a presença de sintomas, né? Para a gente investigar se tem alguma lesão precursora na mama. É possível que o câncer de mama seja assintomático, você está querendo dizer? Sim, nos estágios iniciais, sim. Por isso que, devido à incidência, é recomendada atualmente a mamografia de rastreamento para a população feminina de 40 a 69 anos, né, que é o público de acordo com sistemas de informação brasileiro, porque todos esses dados nós temos disponível de acesso público no sistema, no CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, no SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, assim, no CI, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Então, todas as pessoas que são atendidas por uma determinada doença nos hospitais, nos serviços de saúde, são registradas no sistema para que o Ministério da Saúde ele esteja ciente da causa da doença que aquela pessoa está acometida e a causa, por exemplo, da morte que aquela pessoa que acometeu a morte daquela pessoa, né? Então, baseado nesse sistema, a gente consegue realizar um consolidado anual, ou se você quiser verificar nos últimos 10 anos, tanto a nível nacional, tudo registrado, tanto a nível nacional quanto a nível estadual e municipal. E aí nós temos o SISCAM, que é o Sistema de Informação de Cânceres. Então, todo exame realizado de mamografia e citopatológico é registrado nesse sistema, justamente para que a gente possa consolidar os dados e verificar, porque tem os exames alterados, né? Os exames são realizados como forma preventiva, certo? Para o diagnóstico do câncer de mama e de colo do útero. Então, se vier alterado, isso também é registrado. Então, a gente tem a consolidação desses dados. Para quê? Para que políticas públicas elas sejam criadas, né, e executadas a nível nacional, e aí vai repassando nível estadual e nível municipal, para que a gente possa atuar na prevenção para reduzir esses casos.
Perfeito. Olha, deixa eu traduzir tudo isso que a gente está falando aqui em números, né? Desse trabalho oferecido, serviço oferecido pelo SESC do Espaço Saúde Mulher. Olha só, eu levantei aqui, inclusive coloquei na matéria que a gente fez para o portal Gazeta Hora 1, você pode conferir isso lá no Gazeta Hora 1, se você estiver interessado, tem mais detalhes. A Simone vai falar também, mas está tudo lá registrado. Olha só, esse espaço físico foi criado e inaugurado em fevereiro. O serviço de mamografia começou a ser disponibilizado em junho. Então eu vou te dar aqui os números do serviço móvel e do serviço fixo. Do serviço, 6 mamografias no atendimento fixo e 316 na unidade móvel. Eu não sei se esse número já foi alterado, né? Também tivemos 8 exames de citologia no fixo e 253 atendimentos no caminhão da saúde. E além de 1.819 ações educativas de saúde. Você percebeu aqui que o atendimento no serviço fixo ainda está muito pequeno. Por que isso ocorre, Simone? É desconhecimento, a população ainda não está sabendo assim que o SESC oferece esse serviço aqui no SESC Ilhotas? Isso, nós estamos trabalhando na divulgação, o setor de divulgação do SESC tem trabalhado em divulgar esse serviço. Nós também, os técnicos aqui do SESC Ilhotas, gerência, a gestão, coordenadora, estamos divulgando. E aí o que a gente, nessa divulgação, nós estamos visitando empresas, instituições, para mencionar os serviços de saúde que são ofertados aqui no SESC Ilhotas. E aí o que a gente tem percebido é realmente a falta de conhecimento do serviço. Do serviço então, em si, do né? serviço em si e dos serviços de saúde. Agora é bom lembrar que, embora esse serviço seja oferecido, tenha um custo, para o comerciário é um custo bem simbólico, né? Comparado com o que se cobra em clínicas particulares por aí, né? Exato. Então, assim, o SESC é o Serviço Social do Comércio. Então, nosso público alvo para atendimento são os comerciários, certo? Então, o preço ele é bem acessível. Para a mamografia, nós estamos com uma taxa, a gente considera uma taxa de R$100, e para a citologia, R$40. Então, é um preço bem acessível, que dificilmente você vai encontrar aqui nas clínicas em Teresina, certo? E, assim, as mulheres elas têm que buscar o serviço, não é nem pela questão do valor, mas né? pela qualidade. Pela qualidade e pelo motivo, que é a prevenção, né? Que é o rastreamento para que ela possa sair do consultório com a mente, vamos dizer, mais leve de um resultado negativo ou caso positivo, mas que seja diagnosticado precocemente para que a gente possa ter ali uma chance máxima de tratamento. Quanto mais precoce, mais fácil e rápido é o tratamento. Exatamente. Então, assim, se a lesão precursora ela for detectada em estágio inicial, para o câncer de mama, a chance de cura é de 95%. E no caso do câncer de colo do útero, se a lesão precursora ela for detectada em estágio inicial, a chance de cura varia de 80% a 95% e em alguns casos chega a 100%. Então, para entender a questão da classificação, ela vem descrita no laudo. Então, assim, a mamografia, para a mamografia, o câncer de mama, ele tem um estágio de 0 a 6, né? Então, sendo de ordem crescente para a gravidade. Para a gravidade. Certo? Então, se quanto for maior é o número, mais grave é o câncer. Né? Exatamente. Então, no exame, na mamografia de rastreamento, o objetivo é esse, é a gente detectar ainda nos estágios iniciais para que o tratamento ele seja eficaz, para que a gente esteja dentro da porcentagem aí dos 95% de cura. Em relação ao citopatológico, a classificação varia de 0 a 4, também de ordem crescente para a gravidade.
né? Então, assim, 0 a classificação do câncer para o colo do útero, ele ainda tem atingido a parte superficial do colo, né? Se for considerar a classificação de nível 4, que é a chamada, ela é classificada como NIC, né, que é a neoplasia intraepitelial cervical, a classificação 4, ela já tem atingido não só o colo do útero, mas outros órgãos, como bexiga, o reto, e aí intervir nessa situação já é mais difícil do que intervir na situação, exato, precoce, na lesão precoce. Agora você me falou que o caso aí da carreta, vamos chamar de carreta, né? Que é a unidade móvel do Saúde Mulher. Eu inclusive tive lá na nossa igreja, na Igreja Batista Avançar, lá no Saci, nós tivemos o caminhão lá, prestando serviço, se não me engano, foram 25 exames de mamografia e 40 de citologia. Isso, foram firmados, né, por meio de convênio 35 exames de mamografia e 35 citologias. Só que no dia, porque nós temos vários critérios para realizar também o exame. Se a mulher tiver menstruada, não pode realizar nenhum dos exames no dia. No caso do citopatológico, se ela tiver tido relação sexual no dia anterior, também não pode realizar. Então, tem alguns critérios que a gente faz a entrevista, a anamnese ali no momento do exame. Então, muitas mulheres às vezes não têm o conhecimento e aí coloca o nome para realizar o exame e aí a gente faz a recomendação para reagendar. Então, no dia lá, nós realizamos 25 mamografias e 16 citologias, sendo que ficou reagendado com a responsável lá da igreja para a gente fazer a conclusão das 10 mamografias que faltaram e do restante das citologias. Mas o meu questionamento aqui seria em relação a como as instituições, as igrejas, sindicatos, prefeituras podem ter acesso a esse serviço. Pronto. Tanto na unidade móvel quanto na fixa, a gente trabalha por meio de convênios também, né? A móvel especificamente é por meio de convênio, mas na fixa tem o atendimento aqui presencial, que a pessoa só precisa se direcionar à central de atendimentos, verificar o valor do exame e ir para o espaço Saúde Mulher realizar o exame. Mas caso alguma empresa ou outra instituição, né, uma igreja, município, queira, eu quero fazer quero enviar 20 mulheres em uma van para realizar os exames. Também pode. Também pode, só que anteriormente o interessado deve formalizar, exato. Essa parceria, nesse formalizando convênio. Exatamente a parceria. Então, qual o primeiro passo? É a elaboração do interessado de um ofício solicitando para a nossa direção do SESC, né, o interesse em realizar essa parceria para esse atendimento. Então, a partir do momento que a igreja ela viu essa necessidade, que tinha muitas mulheres que não realizaram ainda o exame, né? Então, entrar em contato com a gerente de unidades móveis ou a gerente, no caso da fixa, a gerente aqui do Ilhotas, enviar o ofício mencionando a data do evento, a quantidade de exames que desejam realizar. E aí será realizada uma conversa entre ambas as gestões para determinar o dia do atendimento. O valor, em função dessa demanda, continuou o mesmo? O valor, o senhor diz... Ou você faz um combo, vamos falar assim? Assim, hoje já é autorizado pela direção a realização de um combo para os convênios. Então, em caso de convênio, na unidade móvel, como também na fixa, a gente realiza um valor bem menor do que o que é atualmente digamos assim, bem abaixo da tabela. Exatamente, bem abaixo da tabela. O que
favorece bem a instituição, né? Então, é uma ótima oportunidade para que a gente possa alcançar ali aquelas mulheres que não realizaram ainda o exame. Então, o SESC ele proporciona essa possibilidade de convênio, de parcerias, ofertando um preço bem acessível também para a instituição. Tá. Eu queria só deixar aqui registrado e deixar bem claro, né, assim, que as prefeituras, as igrejas, sindicatos, empresas, tem empresa aí que tem 50, 100 funcionárias mulheres e que pode oferecer esse serviço ou formalizar essa parceria, porque como muito bem disse aqui a Simone, isso é transformado num combo. Então, às vezes sai todo o serviço mais barato do que o mais caro. Exatamente, né? Exatamente. Então, é uma conversa entre as gestões e que o valor fica bem acessível para que a gente possa atender o máximo de mulheres possíveis ali que a empresa ou a instituição ela está precisando. Tá, deixa eu conversar aqui com os nossos internautas e falar dos nossos parceiros, porque nós também temos parceiros aqui, inclusive o SESC, viu? Inclusive o SESC. Eu queria aqui mandar um alô, um abraço bem carinhoso para todos os que fazem, por exemplo, a Estrada Mob, o SENAC, o SESC, a ProSoja lá na região dos Cerrados, Léo Madeiras, também a Elo Engenharia, o Movimento Empreender Piauí, a Automaster, Pneubec, o Gustavo Ramalho, também a Hotsat, a Socimol e a Pax União. São nossos parceiros, acreditam no nosso trabalho e nos ajudam a prestar esse serviço, porque nós estamos aqui prestando serviço também, levando ao conhecimento de todo o estado do Piauí de um serviço disponibilizado pelo SESC, através do SESC Espaço Saúde Mulher. Esse espaço que ele é tanto fixo aqui na sede do SESC na Ilhotas, quanto ele é móvel, uma vez que tem um caminhão dotado com o mesmo equipamento do fixo, que é um mamógrafo de última geração, moderno, e que vai até a comunidade. Nós acabamos de citar aqui a experiência que a gente viveu lá na Igreja Igreja Batista Avançar do Saci, onde prestou serviço para as mulheres dentro da programação do aniversário da igreja, mas qualquer outra instituição, inclusive empresas, podem formalizar uma parceria, um convênio com o SESC e oferecer esse mesmo serviço para seus associados ou para os seus funcionários. Esse era o recado que a gente queria dar, né, Simone? Sim, sim. Se tiver faltando alguma coisa, você vai olhar para ali e vai falar. Tudo bem. Então, assim, estamos convidando aí as instituições, as empresas, os municípios, porque nós sabemos que a maioria dos municípios aqui do Piauí não tem mamógrafo. Não dispõe de mamógrafo. Não dispõe de mamógrafo. E aí nós temos esses 2 mamógrafos de última geração, como já foi mencionado aqui, e fica o convite para parcerias, certo? Nós estamos de portas abertas para receber esses ofícios e firmar essas parcerias para que possamos atender essas mulheres, e o principal intuito é esse, realmente atuar na prevenção, né? Alcançar um número máximo de mulheres que realizem esses exames para que, caso esse exame ele venha positivo, ela tenha a possibilidade de um tratamento. E fica aí o convite para todos, né? Tá bom, tá dado o recado. Eu quero dizer para você que se você está assistindo essa entrevista e você recebeu um link através de um amigo ou através das nossas redes sociais e ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de você se inscrever. Você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações, para ficar por dentro de tudo que acontece ligado ao setor produtivo do estado do Piauí e nos ajuda a divulgar o nosso canal. Manda esse link para a associação de moradores do teu bairro, para o grupo de WhatsApp do teu condomínio, da tua escola, da faculdade, do trabalho. Manda para o mundo, porque todo o Piauí, sobretudo as mulheres, precisam saber que o SESC
tem um atendimento voltado para ela através do Espaço Mulher. Mais especificamente nessa, digamos assim, nesse curso de educação de saúde, Isso. Na citologia da prevenção, que é importantíssimo, toda mulher sabe disso, Isso. e da mamografia com equipamento de última geração. Exatamente. E assim, só lembrando os horários de atendimento, Pronto, né, para os faltou exames. isso só, vai lá. Isso. E aí muitas pessoas elas têm a dúvida, possuem dúvida em relação de como fazer se eu quero realizar um exame no SESC Ilhotas. Então ela deve vir. Nós temos a central de atendimentos. Elas serão acolhidas na central de atendimentos e aí serão encaminhadas para o Espaço Saúde Mulher. Os dias de atendimento da mamografia é de segunda a quarta-feira, de 8 às 12 e de 13 às 17, e a citologia de segunda a quinta-feira no mesmo horário. Simone, deixa eu me colocar aqui como uma mulher que está desatualizada, assim, está em dúvida. Certo. Ela está querendo se perguntar, está na cabecinha dela lá, diz, bem, será se eu posso ir lá ou eu tenho que passar primeiro no médico, pegar uma guia, uma requisição? Como é isso? Não, aqui o protocolo é feito dentro do consultório, certo? Nós trabalhamos com as fichas do Ministério da Saúde, a ficha de requisição, tanto da mamografia quanto da citologia, as fichas do Ministério da Saúde, que ela é de acesso público. No próprio Google, você colocando, você consegue visualizar que fichas são essas. Ficha então, para chegou aqui, mamografia já e ficha sai, para exame se citopatológico. for necessário, sai com a mamografia. Já sai, exatamente. Assim, nós solicitamos um prazo de 48 horas para a entrega, porque é a própria central de laudos da mamografia que solicita, né? Porque às vezes o médico, porque é laudado pelo médico radiologista, então às vezes ele não está disponível ali no momento e a gente solicita esse então, período de 48 horas. 48 horas. Isso, tanto para a entrega da mamografia quanto da citologia. Sendo que ela já sai com o QR Code, o login e a senha, que em até 24 horas esse laudo ele já pode estar disponível. Acessa de casa, do computador, do celular, exato. Onde tiver. Onde estiver. Simone, foi um prazer conversar contigo. Igualmente. Tira o senhor. Tudo bem. Gente, e você já sabe, toda semana tem episódio novo aqui no Business Cast. Eu conto com a tua audiência. Até a próxima semana.